gravar. Oi pessoal, tudo bom? Sou o Rogério Silvestre, eu vim aqui para reforçar uma fala que eu uso muito, né? Que o conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira e nos causa bastante força, ainda mais quando estamos juntos. Eu acredito que alguns já teve conhecimento, outros ainda não, que ocorreu na gerência, né, da Penha, da emergência, de uma cena do gerente por volta das 2 da manhã agredindo o motorista, que é um prestador de serviço, tá? Batendo de cone. E muito me incomodou o silêncio absurdo, né, do sindicato ou até mesmo da empresa, né, da Conlurb. Por quê? Ambiente tóxico, liderança fraca, ambiente tóxico, liderança despreparada, propagando violência no ambiente de trabalho. Poxa, Rogério, mas o que a empresa ou o sindicato pode fazer se o motorista é de uma terceirizada? Não seria a empresa do terceirizado que teria que fazer alguma coisa? A obrigação do sindicato e da empresa é manter um ambiente saudável de trabalho para os seus colaboradores. Se você chega para trabalhar num local onde o gerente, onde o representante, o braço direito do gerente, que é o gerente noturno, né, por uma insatisfação ou uma resposta mal dada que a ele foi dada, ele pegar um cone, um pau que tiver na frente dele e agredir um prestador de serviço, o que ele não pode fazer com você? Isso já é uma violência psicológica para quem assistiu, né? Uma violência física e psicológica para quem foi agredido e uma violência psicológica para quem assistiu. O colaborador que está ali, sai da sua casa para buscar o seu pão de cada dia, ele acaba se sentindo coagido quando vê umas atitudes dessa, se é uma resposta forte de quem deveria protegê-lo. O ambiente de trabalho está super hostil, né? E tóxico. Então eu tenho recebido vários relatos, né, falando sobre isso, recebendo esses vídeos, e eu entendo que temos que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo para que nos tornamos mais fortes. Porque o sindicato já era para ter se posicionado a favor dos colaboradores, que são os garis. Poxa, mas eu não sou sindicato do motorista, mas você é representante legal, representante legal da categoria dos garis. Então você tem sim se fazer presente, porque o ambiente está tóxico lá, tá? É uma liderança autoritária, agressiva e violenta. Ele tem que se posicionar perante os colaboradores, que até o momento não teve uma resposta da empresa, nem do sindicato, nem da liderança local, tá? Ali na Rua Cuba, pertinho, na Rua Cuba, ali na Penha, tá? Bem-vindos à nossa análise. Olha, 2 eventos bem recentes e perturbadores envolvendo a Conlurb, a companhia de limpeza aqui do Rio. Acenderam um alerta geral. Sim, chamaram bastante atenção, né? Muito. Primeiro, um vídeo que, viralizou rápido. Uma agressão chocante, sabe? Dentro da empresa. E quase ao mesmo tempo, a notícia devastadora de uma criança, um menininho de 3 anos atropelado por um caminhão da Conlurb. 2 notícias muito pesadas, quase em sequência. Exato. E esses fatos, eles trazem a gente para o centro da nossa conversa de hoje. A situação de extrema vulnerabilidade, sabe? O assédio, o estresse, que parecem ser uma constante na vida desses trabalhadores da limpeza urbana, dos motoristas de coleta no Brasil. Porque esses incidentes no Rio, e a gente ainda soma o assassinato recente do Gari Laudemir, lá em Minas, isso levanta uma pergunta bem incômoda, né? Será que são só casos isolados? Ou sintomas de algo maior, sistêmico e bem mais grave? Pois é. Então a nossa tarefa aqui hoje é mergulhar a fundo nas informações que a gente tem, tentar entender as conexões, se existem, entre esses eventos. A gente vai olhar para as condições de trabalho que a fonte descreve: assédio moral, estresse crônico, falhas de segurança, e pensar um pouco como esses elementos podem, talvez, estar contribuindo para erros trágicos e para esse ciclo de sofrimento desses profissionais que são tão essenciais para a gente.
Então, vamos começar a desemaranhar isso. E é fundamental fazer essa conexão, sabe? O que a análise da fonte sugere, e que é realmente preocupante, é justamente isso. Como eventos que parecem distintos, né? Uma briga interna, um acidente terrível, um ato de violência na rua, como eles podem, na verdade, ser ecos de uma mesma crise. Uma crise estrutural. Entendo. Não adianta só olhar para cada tragédia isolada. A gente precisa entender o contexto maior. As relações de trabalho, a saúde mental desses profissionais, a segurança ou a falta dela, né? Essa dinâmica entre a empresa pública, as terceirizadas e os trabalhadores que estão ali na linha de frente. Ela é complexa. E como esses casos recentes mostram, é potencialmente explosiva. Com certeza. Vamos então para o primeiro incidente que você mencionou, o da agressão filmada. O vídeo que foi compartilhado pelo André Luiz, o André Balbina, e comentado também pelo Gary Rogério Silvestre, ele mostra uma cena, nossa, difícil de ver. Muito difícil. Um gerente adjunto da Conlurb, lá da gerência da Penha, partindo para cima de um motorista de uma empresa terceirizada, com xingamentos pesados e até tentando usar um cone de trânsito para agredir o cara. O motorista tentando se esquivar, parece desesperado mesmo. É uma cena de violência explícita no ambiente de trabalho. Exato. E o que me chamou muito a atenção, além da violência em si, foi o silêncio depois. A fonte que a gente analisou destaca que nem a Conlurb, nem o Sindicato de Asseio e Conservação, ninguém se pronunciou sobre o motivo ou a data exata daquilo. Interessante esse silêncio. Pois é, e esse vácuo de informação, ele acaba meio que alimentando a percepção de que existe uma tensão constante ali, sabe? Talvez um conflito que fique escondido, especialmente nessa relação entre os supervisores da Conlurb e os funcionários das terceirizadas. Isso diz muito sobre o ambiente, não acha? Diz muitíssimo. Esse silêncio. Ele pode ser interpretado como um sintoma, né? De um problema maior. Talvez uma dificuldade da empresa ou do setor em lidar abertamente com esses conflitos internos. E a fonte, ela conecta essa tensão específica ligada à terceirização a um padrão mais amplo. Que seria o assédio moral. Exatamente. O assédio moral, infelizmente, parece ser uma queixa bem recorrente no setor. Dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já apontavam para isso. E tem uma pesquisa da Vagas.com que a fonte cita que, olha, é alarmante. 52% dos trabalhadores entrevistados relatam ter sofrido humilhações verbais ou isolamento no trabalho. Metade, praticamente. Nossa, 52%? E isso acaba na justiça também, né? A fonte fala de ações trabalhistas no Rio. Exato. O TRT aqui do Rio, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tem casos registrados, motoristas tanto da própria Conlurb quanto de empresas terceirizadas, relatando cobranças abusivas, metas que eles consideram impossíveis de bater e até xingamentos mesmo por parte de supervisores. Caramba. Isso se encaixa direitinho na definição de assédio moral, né? Que inclusive foi reforçada por uma lei recente, a 14.457 de 2022. Então aquele vídeo da agressão, nesse contexto todo, ele não parece ser um raio em céu azul, sabe? Parece mais um reflexo extremo de um problema que talvez seja bem mais comum do que a gente imagina. Essa pressão interna é um fator claro. Mas a fonte também lembra que tem as pressões externas, né? O trabalho na rua. Lembro de um caso mais antigo, acho que de 2015, que a fonte até resgata. Ah, sim, lembro desse caso. Aquele incidente em Copacabana que o Bom Dia Rio mostrou na época. O motorista da Conlurb que levou voz de prisão da PM. Porque o caminhão estava ocupando parte da rua durante a coleta de lixo. Acabou em confusão, foi todo mundo para a delegacia. Que situação. Pois é. É um exemplo talvez extremo também, mas mostra como o próprio ato de trabalhar na rua, de operar um veículo pesado em vias super movimentadas, já gera um estresse. O estresse é enorme. E aí isso é potencializado por interações tensas, seja com o público, seja com autoridades. Agora, soma isso à pressão interna que a gente já falou. Vira uma bomba relógio, praticamente. E essa soma de pressões, a interna e a externa, ela pode levar a consequências ainda mais graves. O que nos conecta, infelizmente, de volta ao Rio, ao segundo incidente trágico.
o atropelamento. Exatamente. A proximidade dos eventos é realmente chocante. Logo depois daquele vídeo da agressão viralizar, veio essa notícia. Dia 1º de setembro, era meio da tarde, umas 16h20, lá na rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, perto do Morro dos Macacos. Um caminhão da Conlurb atropelou fatalmente um menino, 3 aninhos de idade. Meu Deus. Uma tragédia imensa. Os bombeiros foram chamados, claro, mas a criança já estava sem vida quando chegaram. A área foi isolada, 7 Rio, Guarda Municipal, PM, a perícia foi acionada pela 20ª DP, todo o procedimento padrão nesses casos. É muito difícil até falar sobre isso, né? Mas a análise da fonte, ela levanta uma hipótese dolorosa. A possibilidade de que distração ou talvez fadiga do motorista possam ter contribuído para o acidente. E é aqui que a conexão com as condições de trabalho fica crucial, não é? É inevitável fazer essa conexão, sabe? Embora, claro, qualquer conclusão definitiva sobre a causa do acidente dependa da investigação policial, da perícia. Mas a fonte argumenta, e se baseia em especialistas nisso, que o estresse ocupacional crônico, ele é um fator de risco conhecido para erros humanos. Faz sentido. Pensa bem, a sobrecarga de trabalho que eles relatam, o medo constante de sofrer assédio, a pressão por metas, tudo isso vai minando a concentração, diminui o tempo de reação, afeta profundamente a saúde mental. E olha, tem um estudo da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, citado na fonte que é muito sério. Qual? Ele aponta que cerca de 30% dos acidentes envolvendo caminhões podem estar ligados a problemas de saúde mental dos motoristas. Coisas como ansiedade, depressão. 30%. É um número muito alto. E a fonte traz mais dados sobre essa questão de saúde mental, né? Sim. Menciona dados do Ministério da Saúde que sugerem que a depressão pode afetar até 40% dos motoristas de coleta. 40%. E os fatores apontados são o isolamento da função, né? O cara fica ali no caminhão, a baixa remuneração e, de novo, a exposição à violência urbana. E as jornadas de trabalho? Também. A fonte fala que podem chegar a 12 horas por dia. Imagina. É um coquetel perigoso para a saúde mental. E, por consequência, para a segurança de todo mundo. O estresse crônico, como um gari da coleta domiciliar diz, e a fonte cita isso, causa perda de foco. E ele mesmo conecta isso ao possível cenário do acidente lá em Vila Isabel. Falando em violência urbana, isso nos leva direto para o caso do Laudemir, lá em Minas Gerais. Outra tragédia recente que expõe uma faceta diferente dessa vulnerabilidade toda. Sim, o assassinato do Laudemir em 11 de agosto de 2025, lá em Belo Horizonte, é um caso emblemático dessa vulnerabilidade externa. Ele estava trabalhando fazendo a coleta no bairro Vista Alegre, quando se envolveu numa discussão de trânsito com um empresário, um tal de René da Silva Nogueira Júnior. Uma briga de trânsito que terminou assim. Pois é. Segundo os relatos que estão na fonte, o Laudemir tentou apaziguar, sabe? Fez gestos para acalmar a situação, para dizer deixa para lá. Mas mesmo assim, o empresário atirou nele. Um tiro no abdômen. Ele morreu. Os colegas descreveram ele como trabalhador exemplar, esposo, pai, amigo, irmão de farda. Uma perda brutal por um motivo banal. É a exposição total, né? Além de ter que lidar com as pressões internas da empresa, com os riscos do trânsito pesado, eles ainda estão ali, na linha de frente da violência das nossas cidades. A fonte até menciona outros riscos, como o perigo de bala perdida durante operações policiais, enquanto eles estão coletando lixo em comunidades. Exato. O caso Laudemir escancara essa camada adicional de risco. É uma profissão que exige navegar por múltiplos perigos ao mesmo tempo. O risco do assédio interno, o risco de acidentes de trânsito, que a gente viu que pode ser potencializado pelo estresse, e o risco da violência urbana direta, como essa que vitimou Laudemir.
E tudo isso, muitas vezes, com pouquíssimas ferramentas de proteção ou suporte. E sobre essas ferramentas de proteção, a fonte critica bastante a falta de uma prática que deveria ser básica, né? O tal do Diálogo Diário de Segurança, o DDS. Você pode explicar um pouquinho o que é isso e por que a falha nisso é tão relevante? Claro. O DDS, ou Diálogo Diário de Segurança, é uma ferramenta prevista nas normas regulamentadoras, as NRs do Ministério do Trabalho. Especificamente, a NR5 e a NR1 falam sobre isso. É, na teoria, uma conversa curta, sabe? Que deveria acontecer antes de começar o trabalho, todo dia. Todo dia. Sim, a ideia é essa. Para alinhar a equipe sobre os riscos específicos da tarefa daquele dia, o uso correto dos EPIs, os equipamentos de proteção, procedimentos de segurança, essas coisas. É algo simples, na verdade, mas que é fundamental para manter todo mundo alerta, consciente sobre os riscos. E a crítica da fonte é que isso não está rolando como deveria na Conlurb, é isso? A crítica, baseada em relatos de trabalhadores que a fonte ouviu, é que a implementação do DDS é falha ou inconsistente, principalmente para as equipes terceirizadas, que muitas vezes ficam um pouco à margem. E a ausência desse diálogo, ela tem consequências sérias. Imagino. Porque impede que se discutam não apenas os riscos físicos óbvios, tipo cuidado ao levantar peso, atenção ao trânsito, mas também os riscos psicossociais, a fadiga, o estresse, o impacto do assédio na atenção do motorista, por exemplo. Se não tem espaço nem para essa conversa básica de segurança, como é que a gente pode esperar que problemas mais complexos, como os de saúde mental, sejam abordados de forma preventiva? Faz todo sentido. Se nem o básico da prevenção acontece direito, a porta fica aberta para o problema piorar. E parece que tem um outro fator que impede a melhoria, né? Que é o medo de denunciar. A fonte traz um número sobre isso que é chocante. Sim, é um dado estarrecedor mesmo. 87% das vítimas de assédio moral não denunciam. 87%. Nossa. E por quê? O motivo principal, segundo a fonte, medo de retaliação. Medo de serem transferidos para locais piores, para turnos ruins, medo de perseguição ou até de demissão mesmo. Isso cria um ciclo de silêncio que é muito, muito perigoso. Isso levanta uma questão crucial sobre a cultura organizacional mesmo, né? Se o medo impera dessa forma, como é que a empresa pode sequer saber a real dimensão dos problemas para poder agir? Fica um problema invisível, mas com consequências bem visíveis e, como a gente viu, trágicas. Precisamente. Essa cultura do medo, ela é um obstáculo gigantesco para qualquer programa sério de segurança ou de bem-estar no trabalho. Se os canais de denúncia não são percebidos como seguros, como confiáveis, ou se a impressão geral é que denunciar só vai trazer mais problema, a subnotificação vira a regra. E aí fica difícil agir. Exato. E sem informação real sobre o que está acontecendo lá na ponta com o trabalhador, as medidas preventivas, mesmo que existam no papel, elas perdem totalmente a eficácia. O problema continua ali, escondido, crescendo, até que uma hora ele explode. Seja na forma de um acidente, de uma agressão filmada, de um afastamento por doença mental. Então, recapitulando um pouco o que a análise da fonte nos mostrou até aqui, a gente tem a agressão filmada, que pode ser um sintoma dessas tensões internas do assédio. Temos o acidente trágico em Vila Isabel, que pode potencialmente estar ligado ao estresse, à fadiga, resultantes dessas condições de trabalho. Temos o assassinato brutal do Laudemir, lá em Minas, ilustrando essa vulnerabilidade à violência externa. E temos dados que apontam para índices altos de assédio, problemas sérios de saúde mental, falhas na prevenção, como essa do DDS, e um medo muito forte de denunciar. O quadro que emerge é bastante sombrio. E sistêmica nas condições de trabalho que são oferecidas a esses profissionais, que são, vamos lembrar, essenciais. Com certeza. Isso sinaliza uma urgência, sabe? Uma urgência para a gente repensar a cultura organizacional, não só na Conlurb, mas em todo o setor de limpeza urbana. Especialmente no que diz respeito à gestão das empresas terceirizadas e ao cuidado real com a saúde física e mental desses trabalhadores. E a fonte chega a sugerir caminhos? Aponta alguma direção para começar a mudar esse cenário? Sim, a análise aponta algumas direções que parecem bem claras, baseadas nos problemas que foram identificados.
Primeiro, a necessidade de uma fiscalização muito mais rigorosa, mais efetiva, dos contratos de terceirização, para garantir que as leis trabalhistas, as normas de segurança e saúde sejam cumpridas de verdade. Ok, fiscalização das terceirizadas. Que mais? Segundo, a implementação séria, consistente, a fonte usa a expressão até a exaustão, do Diálogo Diário de Segurança, o DDS, e que esse diálogo inclua abertamente os riscos psicossociais. Falar sobre estresse, sobre fadiga, sobre pressão. Não só sobre o risco físico. Exatamente. E terceiro, mas não menos importante, a oferta de programas de suporte psicológico, que sejam robustos, acessíveis e, fundamental, confidenciais, para ajudar os trabalhadores a lidar com essa pressão imensa que eles sofrem todo dia. A ideia central é tentar quebrar esse ciclo vicioso que a gente descreveu: assédio, estresse, medo e, no fim, a tragédia. É também uma questão de dar visibilidade, né? E valorizar esses trabalhadores, imagino eu. A fonte até menciona a importância de ter medidas protetivas mais amplas. Cita um projeto de lei, o Projeto de Lei 4146, de 2020. Isso mesmo. Como exemplo de esforço para dar mais segurança para a categoria. A gente não entrou nos detalhes do projeto aqui, mas a simples menção reforça essa necessidade de um olhar mais atento, mais protetivo para eles. Sem dúvida alguma. A visibilidade, o reconhecimento da importância e da dificuldade desse trabalho são passos cruciais. E talvez, para a gente fechar a nossa conversa, a gente possa deixar uma reflexão. Algo que vai um pouquinho além dos dados específicos que a gente trouxe, mas que deriva diretamente dessa análise toda. Por favor, acho importante. Considerando a recorrência desses incidentes graves que a gente discutiu, a precariedade que a fonte documenta nas condições de trabalho, esse ciclo de estresse e medo, o que é a forma como a nossa sociedade como um todo trata os trabalhadores da limpeza urbana, especialmente os terceirizados, que muitas vezes estão na ponta mais frágil dessa corrente, o que isso revela sobre as nossas prioridades coletivas. O que isso diz sobre o valor que a gente realmente dá à dignidade no trabalho e ao bem-estar daqueles que cuidam do nosso espaço comum, do nosso lixo, todo santo dia. É uma pergunta incômoda talvez, mas que esses eventos trágicos, infelizmente, nos forçam a fazer.